Realmente, esse efeito do tempo de rotação sobre a grandeza do adiantamento de capital, ele é um capítulo mais longo, em que o Marx ele faz uma série de simulações. Eu acho que ele foi um pioneiro nisso, porque hoje a simulação é moeda corrente Sim. na investigação científica, principalmente com o uso de computadores, de computação gráfica. Sim. Você vê, não dá para fazer um experimento de duas locomotivas se chocando, ou de um meteoro se chocando com a Terra, ou coisa do gênero. Mas é possível simular tudo isso hoje. O Marx, ele, usando o que ele chama de método da abstração, ele faz uma série de simulações. Então, dadas determinadas variáveis constantes, o que ocorreria se o tempo de produção fosse maior que o tempo de circulação? Ele está tentando dar conta da rotação do capital, né? Que é a soma do tempo de produção com o tempo de circulação. O que ocorreria se os dois períodos fossem idênticos? O que ocorreria se o tempo de circulação fosse maior do que o tempo de produção? O que ocorreria se o tempo de produção fosse maior do que o tempo de circulação, mas não em múltiplos homogêneos? E aí ele vai repetindo isso até o Engels reclamar. Você viu que o Engels tem uma nota aí no meio. Eu achei muito, muito divertida essa nota do Engels. A nota não é convincente. Eu acho que ele não consegue se contrapor ao argumento do Marx. Mas ele fala, olha, o Marx ele tinha cadernos cheios de cálculo comercial que ele simulava, mas ele nunca administrou um negócio, ele está dizendo, né? Então, tem muita simulação que ele faz aqui que está errada. Sim. Nós pegamos só uma parte daquelas que poderíamos considerar corretas e mais didáticas para exemplificarem o ponto de vista dele. Agora, eu acho interessante ele indicar que, dado o ciclo completo do capital, deve haver uma sequência de desembolsos. É por isso que eu acho que todo empresário deveria ler o livro 2. O livro 2 é cheio de instruções sobre como administrar uma empresa, né? Por favor, não. Ele fala, olha, vamos supor que o tempo de produção seja de 9 semanas, o tempo de circulação de 3 semanas. A produção vai ficar ociosa nessas 3 semanas da circulação, período em que o capital mercadoria tem que ser transformado em capital dinheiro, e o capital dinheiro tem que ser transformado nos elementos da produção, ou seja, meios de produção e força de trabalho. É claro que anteriormente o Marx fala que
os ciclos do capital dinheiro, do capital mercadoria e do capital produtivo, embora ocorram numa sequência temporal, na prática se desenvolvem simultaneamente. O tempo todo o capital está nas 3 fases do seu ciclo. Mas aí ele apresenta uma questão nova nesse capítulo, porque ele fala, olha, antes que a mercadoria seja transformada em dinheiro, e o dinheiro novamente em elementos do processo produtivo, para assegurar a continuidade do processo produtivo, é preciso um novo desembolso de capital. Então, se o desembolso inicial era de 900, 100 para cada semana das 9 semanas, para cobrir as 3 semanas do período de circulação e assegurar a continuidade do processo produtivo, deve haver um desembolso de mais 300. E aí ele vai desenvolvendo toda a argumentação dele, mostrando como, na medida em que isso se repete, os 2 ciclos se superpõem, de como é preciso sempre uma reserva de dinheiro, de estoque, etc. É por isso que são dicas preciosas para o empresário, né? E essa própria parte da simulação em si foi uma coisa que eu fiquei pensando, porque, tipo, agora, assim, né? A China e os Estados Unidos nessa troca, né, de aumento de taxa e tal, e coisa para importação e exportação. E aí, pensando no produtor, né, por exemplo, quem produz, né, na agrícola tem que estar pensando, né, tipo assim, essa produção também do que vai exportar, para quem vai exportar, quando vai exportar. Se vai exportar. Se vai exportar, né, principalmente. Aí fiquei pensando muito sobre isso, assim, dessa instabilidade que deve estar causando no mundo. Mas você vê, Alana, a datação do tempo do Marx, quando ele fala do tempo de circulação, ele fala, olha, a reprodução do capital tende a aumentar o tempo de circulação porque o capital amplia a sua influência sobre o mercado mundial. Ele está pensando numa navegação lenta. Você vê que quando ele analisa o tempo de circulação, ele dá o exemplo da Índia, né? Então, você produz a mercadoria na Inglaterra e leva não sei quantos meses para transportar essa mercadoria até a Índia. E aí você tem que vender essa mercadoria na Índia, comprar mercadoria indiana e mais 3 ou 4 meses para voltar para a Inglaterra. Então, ele tinha na cabeça os esquemas de transporte e comunicação da época. Hoje, o período de circulação se abreviou exponencialmente com os meios de transporte, pelo sistema de compra e vendas pela web. Então, isso permite, por exemplo, a uma empresa de Santa Maria, como ocorre efetivamente, produzir implementos agrícolas de vender para o Vietnã, vender para a Tailândia. Permite, por exemplo, que a produção de bens perecíveis não dependa mais da proximidade do mercado consumidor, como ele apresenta aí. Ele fala até de cerveja, né? Como um bem que depende da proximidade do mercado consumidor. Hoje, você produz flor no Brasil e vende no Polo Frio da Sibéria, né? E a flor chega lá bonitinha, como se ela tivesse sido colhida há pouco, né?
Ou seja, as simulações que ele faz são simulações que supõem as condições técnicas daquele momento, né? Poderia ser diferente. Acho que agora isso vai implicar muito mais, né, no preço das coisas. Hoje, assim, esse tipo de simulação diz muito mais, assim, né, quanto vai valer o que é produzido. Não, mas aí vamos lembrar que para ele o valor da mercadoria é determinado pelo tempo de trabalho despendido na produção dessa mercadoria. Mas veja que ele analisa em capítulos anteriores trabalho produtivo despendido no processo de circulação. Isso. Como, por exemplo, o trabalho produtivo da estocagem, Isso que não aumenta o valor do produto, mas impede que o valor diminua pela deterioração do produto ou reduz ao máximo o valor do produto devido a processos de deterioração, processos naturais, enquanto ele está estocado, e também o valor que é agregado ao produto pela indústria do transporte. Isso. Para ele, é uma indústria de transformação. Você está transformando a situação espacial da mercadoria. Ela está em Santa Maria hoje, está em Porto Alegre daqui a 4 horas, ou 3 horas, ou 5 horas. Então, foi produzida uma mudança material, que é o deslocamento espacial. Uhum. É claro que a produtividade do trabalho aumentou muito significativamente de Marx a nossos dias. A velocidade do transporte das comunicações, idem. Então, obviamente que tudo isso afeta o valor da mercadoria. Uhum. A unidade de mercadoria tem o seu preço relativamente reduzido. É claro que passaram a ser produzidas mercadorias muito mais sofisticadas e muito mais caras, né? Eu estava vendo, por exemplo, uma notícia ontem ou anteontem, de que a Jaguar interrompeu a exportação de veículos para os Estados Unidos. Então, claro, um veículo desse tipo é uma mercadoria caríssima, mesmo que a produtividade do trabalho tenha aumentado bastante. Isso vale para iPhone, vale para outras mercadorias que, pela complexidade, pela qualidade, pelos materiais utilizados, agregam muito valor, né? Mas, no geral, o aumento da produtividade do trabalho leva a uma redução do valor das mercadorias. Quer dizer, mesmo o valor do iPhone hoje, ou o valor do notebook hoje, é muito menor do que nas primeiras versões. Uhum. Por exemplo, um desktop XP, aqueles computadores mais antigos, quando eles foram lançados, na segunda metade dos anos 80, eu me lembro que falavam que ele tinha o preço de um Volkswagen. Era o preço de um automóvel. Aí, o desenvolvimento técnico, o aumento da produtividade dos componentes, faz com que hoje um notebook tenha uma quantidade enorme a mais de memória, de capacidade de processamento e etc., e tenha um valor muito menor. Uhum. Se a gente for fazer uma comparação com o processo produtivo anterior, né? Isso vale para o tecido, isso vale para o calçado. E o barateio de fazer também nas regiões em que a mão de obra também vai ficando mais barata. Claro, então as empresas buscando a Índia, buscando a China, buscando o Vietnã, buscando o Paquistão.
Então, você vê um produto sofisticado que está numa vitrine de luxo, mas ele foi produzido em condições abjetas no Paquistão. É aquela bola da Nike que foi costurada por crianças que ficam ali trabalhando debaixo de vara, né? E esses carros elétricos também que estão nessa. Já estão. Tem algumas empresas sendo denunciadas também. Sim. Mas é interessante, Alana, a gente voltar nos capítulos anteriores, porque eles ajudam no debate desse capítulo, que já entra aí na gavetinha dos chatésimos. Péssimo. Que são aqueles capítulos em que o Marx discute período de trabalho e período de produção, ele diferencia. E, ao diferenciar, ele tenta expor o que implica essa diferenciação para a própria rotação do capital. Uhum. Então, naquele capítulo sobre período de trabalho, ele compara o processo de trabalho de um produto que é produzido continuamente, né, como, por exemplo, o tecido, como o fio, e um produto que vai ser produzido num período de tempo relativamente grande, num processo de trabalho relativamente complexo. Por exemplo, a produção de uma locomotiva. A gente vê que mesmo o exemplo que ele dá, hoje já não teria tanto valor, porque a gente vê, por exemplo, linhas de produção de automóveis, né, sendo produzidos em larga escala, aviões, locomotivas, e vagões sendo produzidos em série. Não é mais aquele processo similar à construção de um túnel ou à construção de uma ponte, em que você vai passar um período de tempo produzindo apenas aquela mercadoria. Uhum. Claro, eu não procurei ver como é que está sendo produzida uma locomotiva hoje, mas possivelmente uma locomotiva hoje requeira um período de tempo bem menor. Claro, eu acho que a produção da locomotiva ainda não está qualitativamente diferente da produção da época do Marx. Muita coisa já está automatizada, produção de peças, etc. Uhum. Praticamente o processo que se assemelha àquele período é o processo de montagem da locomotiva, que quase todos os seus componentes devem estar sendo produzidos em massa, né? Assim como do automóvel. Uhum. E aí, ele analisa esse produto que é produzido continuamente durante a semana, e esse produto, vamos imaginar, na época do Marx, a locomotiva, ou uma ponte, ou um túnel, ou uma casa, que pode demorar, um prédio de apartamentos, Uhum. que vai demorar um certo tempo para ser produzido. E aí, como isso incide no processo de rotação do capital? Mas até aí, ele está falando do período de trabalho. Eu acho muito interessante, eu achei um dos capítulos mais instigantes do livro 2, quando ele diferencia o processo, o período de trabalho, do período de produção. Ele falou, o período de produção pode não coincidir com o período de trabalho. Uhum. E você vê que quando ele argumenta sobre isso, ele dá principalmente exemplos da agricultura. Uhum. Talvez o exemplo mais radical seja o da produção florestal, né?
Hoje, claro, nós temos aí árvores que em 8, 10 anos já estão produzindo, mas ele fala em árvores que demoram 40 anos, 100 anos para produzir. Tanto que ele considera que, isto posto, determinados processos produtivos eram incompatíveis com a produção capitalista. Tanto o processo de trabalho, o período de trabalho daquele produto de grande magnitude, ele fala, foi preciso o capital se desenvolver para poder se apoderar desse processo, quanto esse processo de produção que demora muito tempo, né? É interessante a gente analisar, ele fala da produção do vinho. Então, você tem um período em que o trabalho incide e um período em que o produto fica lá, sem a incidência de trabalho, exposto a processos naturais. O envelhecimento do vinho, por exemplo. Mas a gente vê essas vinícolas, essas francesas, que envelhecem o vinho não sei quantos anos, né? Ou vamos imaginar a fabricação cubana de rum, em que eles envelhecem o rum também não sei quantos anos. Então, você tem uma fração que é exposta ao envelhecimento, depois vai ser vendida mais cara, e outra em que você fabricou, produziu o vinho, deixa lá um pouquinho e já vende, né? Então, o vinho nem fica tempo lá para maturação, ele já é vendido. Então, deve ter uma escala, né? Vinho de 5 anos, de 8 anos, de 10 anos, de 20 anos. Assim como eu via lá em Cuba o rom de não sei quantos anos, de 10 anos, né? Sim. E aí entra uma outra coisa, né, também, que é, tipo, questão técnica, né, de quem vai fazer isso para, Certo. né? Porque para conservar, para conseguir ver em que ponto que tá. A mesma coisa, por exemplo, fazer o cacau. Quanto tempo o cacau vai ficar lá naquele processo de fermentação, sei lá, café, enfim, essas E coisas. é um tipo de conhecimento que não se consegue de uma hora para outra, né? Não dá simplesmente. Você vê que tem vinícolas em que são várias gerações de acúmulo de conhecimento e monopólio de conhecimento, eles não vão compartilhar. Saber exatamente quando colher, não. Saber quando colher, etc., como esmagar a uva, não sei o quê. Se bem que muito desses processos hoje já foram totalmente industrializados, né? Tem máquinas para. Então, quando o uísque ou o vinho vai para o envelhecimento, ele já passou por um processo que, em grande medida, já eliminou força de trabalho também pela automação, né? Tem também produção de queijo, que eu acho que é mais. Exatamente. Acho Tem que é que mais ficar lá maturando, né? delicado. É. E tantos outros produtos, né? Bom, tantos não sei, mas pelo menos alguns. Só coisa boa. Só coisa boa. É vinho, é queijo. Você vê, a produção do café também se sofisticou enormemente, né? Eu assisti uns 2 ou 3 episódios de uma série que eu não me lembro qual é o canal que está passando isso, mas eles ficam disponíveis no Now. Então, é um programinha chamado Mapa do Café. E aí, tem muito de oba-oba nesse programa, muito propaganda também, né?
Mas dá para ver o desenvolvimento do processo produtivo do café em diferentes regiões do Brasil e de outras partes da América. Uhum. Aliás, tem um sobre a Indonésia. O café da Indonésia é produzido a partir de uma espécie arbórea, né? Ele é mais complicada e tal, mas é um café delicioso. Então, a gente vê que o processo de plantio, seleção de grãos, Uhum. de secagem e etc., já passou por um aperfeiçoamento enorme, de tal modo que a gente pode ter um café de elevada qualidade, um café saboroso, né? Uhum. Quando ele chega no fim da linha. Então, Uhum. isso passa pela torra, pela moagem, etc., né? Por exemplo, eu já vejo no supermercado tipos de café de áreas determinadas. Uhum. Já Então, o vem ali, né, café do Cerrado identificado. Mineiro, o café do Sul de Minas, o café da Mogiana, Uhum. o Robusta de Rondônia. Aliás, eu quero encontrar o Robusta de novo. Uma vez Esse eu comprei um café acidentalmente, que era meio arábica, meio robusta. Mas, Alana, o robusta, ele tem uma quantidade muito maior de cafeína do que o arábica. Você toma uma xícara, é uma explosão na tua cabeça, né? Mas isso eu nunca tomei. Pois é, acidentalmente eu comprei um café, depois que eu fui ver, quando eu tomei, eu achei ele gerou assim, aquela, aquele boom, né, na cabeça. Eu falei, pô, o que que é isso? Aí eu fui ler, estava lá, meio arábica, meio robusta. O robusta é um tipo de café que é produzido no Espírito Santo e Hum. em Rondônia. Em Rondônia que aperfeiçoou muito isso, que é um café de clima quente, né? Hum. Mas ele tem, eu não saberia dizer os percentuais a mais, mas é muita coisa. A quantidade a mais de cafeína que tem o robusta em relação ao arábica é enorme. Nossa. Então você toma, você acorda na hora. E aí depois eu não achei mais dele. Esse eu nunca tomei mesmo. Esses outros todos eu já que tu citou, a gente geralmente prova assim, mas esse aí eu não conheci. O que eu achei interessante nesse mapa do café, que falava exatamente do robusta de Rondônia, é que fazendeiros invadiram uma reserva indígena para plantar café. Hum. Depois a reserva foi demarcada e esses fazendeiros tiveram que sair. Só que os indígenas não derrubaram os pés de café, eles se tornaram produtores de café. O robusta tem o dobro de cafeína. É o dobro, né? Eu não É, sei, é um percentual muito grande a mais. tipo, o arábica é 1,2 e o robusta é 2,2, pelo menos. Pois é. A diferença, você sente a diferença na hora. Ligadão. Ligadaço. Boa. Então a gente vê que cultivos tradicionais e tal já foram incorporadas pela lógica capitalista, né? Continuam submetidos a essa lógica de aperfeiçoamento tecnológico, enfim, industrialização, né? Hum. E, claro, a parte mais técnica dessa exposição aparece quando Marx relaciona os diferentes períodos de trabalho e de produção com os desembolsos de capital. Como é que opera aí o capital fixo, o capital constante circulante, o capital variável circulante,
como é que vai ocorrendo o adiantamento de capital no quadro desses diferentes períodos de trabalho e de produção, né? Que é o que interessa a ele nisso aí, né? Agora, você vê, Alana, que tudo isso era novo, não tinha quem já tivesse trabalhado com isso. Uhum. Isso é algo que ele desenvolve praticamente a partir do novo. Aliás, o livro 2 é um livro de grande originalidade, porque ele tinha só aqueles esquemas dos fisiocratas, do Quesnel, um esquema muito limitado do Adam Smith, que era generalizado na época em que ele estava escrevendo. Ele critica vários economistas que defendiam aquela tese de que o produto se identificava exclusivamente com a soma de salário mais lucro, capital variável mais valia. E a partir dessa análise da composição do valor, em que ele chama a atenção para a importância do capital constante, ele desenvolve uma obra absolutamente original, né? É bem interessante, eu estou dando uma lida nos capítulos da Rosa, que nós vamos discutir na quarta. A gente vê que o impacto do livro 2 naquele momento foi muito grande. A Rosa discute o livro 2, os populistas russos, os marxistas russos, inclusive o Lenin. Aquele desenvolvimento do capitalismo na Rússia do Lenin está também ancorado nesse debate do livro 2. O esquema que o Marx montou sobre a reprodução do capital. Alana, aquele chuvaredo não causou estrago aí, não, né? Da semana passada. Aqui em casa, só o pátio ficou cheio de galho, porque tem um monte de árvore, né? No Certo, nosso pátio. E aí a minha gata voltou para casa só depois da certo. toda molhada. Sabe a gata. Deve ter se escondido, né? E depois. Não sei onde ela vai, não sei. E aí aqui na volta que algumas árvores também caíram, mas fora isso. Eu vi que teve muito estrago em Porto Alegre, né? Eu já tô acostumada que na esquina do outro lado da rua do meu trabalho, geralmente ou antes ou após assim a chuva, mas com vendaval já começa a explodir um daqueles Transformador. transformadores enormes que tem assim. E já consertaram várias vezes, mas o serviço que é prestado pela Equatorial é tão ruim que e aí É, o outro lado da rua fica sem luz, aí o meu lado da rua do trabalho não, mas do outro lado quase sempre sem luz, assim. Pior aqui de tudo também, é isso. onde eu moro aqui, você morou perto, né? Sempre explode um transformador aí, qualquer mudança de tempo. E o chato é que acaba a luz no meu prédio e no prédio ao lado não, que é outro transformador. A gente passava por isso, até que ajeitaram o nosso. E não acontece mais, assim, de ficar. Porque das últimas vezes a gente ficou, tipo, 7 dias sem luz. Aí agora é coisa de ficar, assim, algumas horas sem luz ou sem internet. Aquele dia a gente ficou sem internet, não sei, até o outro dia de manhã. Mas não é propriamente o transformador que queima. Eu Ele não sei. tem uma chave de segurança que, quando há algum tipo de sobrecarga na rede, até por raio, aquela chave cai, aí para, né? Tem Não, que mas lá vir, explode, assim, ó. aí tem que vir uma pessoa Sai para fogo, repor no horrível. lugar. Sai faísca e tal. Não, horrível. É o abandono, na verdade, né? Aqui é isso, privatização só
decaiu o atendimento, assim, e um serviço prestado muito ruim. Os caras vão gastar, vão monitorar o custo desde que não comprometa a margem de lucro, né? E fazer o que deveria ser feito não fazem, né? Que é Sim. tirar esse monte de fio. Ah, verdade. Aqui em Santa Maria também, uma quantidade enorme de fios inúteis, né? É, Isso também é uma herança do passado, né? De uma gestão pública que não foi também muito eficiente, exatamente, né? exatamente. Época da ditadura, os caras estavam se lixando, né? E aqui tem muita árvore, né? Então afeta bastante. Claro. Teria mais alguma questão, Alana? Hoje é isso. Ainda vai ter mais alguns capítulozinhos chatos, né? Ah, Mas, por exemplo, quando eu li a segunda vez esse capítulo, eu já comecei a achá-lo mais emocionante. emocionante. Você começa a A gente, gostar, né? Você começa a ler, de repente acha bom. a gente tem perspectivas diferentes do que é emocionante. Pois é. Falou, Alana. Então tá. Se Boa, cuida. boa semana para você, idem. Boa semana. Beijo, beijo. Outro. Tchau. Tchau.